Política de cotas. Esse é o tema da live de hoje. O meu convidado é o Edinaldo Reis. Ele é servidor público e mestrando em educação. Eu vou colocar o tema aqui para quem for chegando já se situar a respeito. Desde já agradeço a presença, a audiência, a prestação, respeito de todos vocês. Fixei o comentário. Esse é um tema muito relevante. Recentemente tivemos reportagens e durante todo o ano, mas principalmente no momento em que os alunos vão competir para ingressar no ensino superior, tem essas questões de cotas. E eu trouxe essa temática para que fique bem claro a respeito do que é essa política de cotas, em que consiste, também historicamente. Então, vou mandar o convite aqui. André, bem-vindo. Vou mandar o convite para o Ed. Essa live vai ficar gravada aqui no IGTV e lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Em breve vou postar lá. Você tem acesso ao meu canal pelo link disponível na minha bio. Vá lá e se inscreva, se permita ao desenvolvimento pessoal e profissional. Faça esse investimento em você. Vou dar o convite. Bem-vindo. Edinaldo Reis, boa noite. E aí, tudo bem? Boa noite. Tá tudo ótimo. E contigo? Tudo caminhando. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, tá ouvindo bem? Preciso colocar o fone, alguma coisa? Não, até que não. Eu vou colocar aqui porque às vezes dá uma variação na, na captação do áudio. Então eu vou colocar só para ficar ainda mais nítido. Tá bom. O áudio. Vocês estão conseguindo ouvir bem a gente? Pessoal da live, obrigado pela presença, pela audiência de vocês. Por gentileza, coloque aí um joinha, um ok, ou eu estou ouvindo bem. Vai ser de grande valia para a gente ter esses feedbacks, são maravilhosos, porque depois da live gravada, a gente sabe que o conteúdo vai ficar bem claro, todo mundo vai entender. Adiel Reis diz que sim. Obrigado, Adiel. Sonaz entrou. Bem-vindo. Não, esse Então, é o Ed... Nazareno. que eu li aqui, Alô, Sonasa, né? Anderson, Nazareno, obrigado. Leone, Leone, William, gratidão pelo feedback. A galera conhecida aí do Ed. a Isa, O Will, o William. William, é. Isa tá por aqui também. Todos são bem-vindos. Bem-vindas. Marcelo Bianchini também. Professor Enfim, Rodrigo. vamos lá. Hoje, essa temática é muito especial, política de cotas. Se você quer saber mais a respeito ou conhece alguém que tem dúvidas, gostaria de tomar conhecimento a respeito desse tema, então, ao final dessa live, na verdade é agora, você pode ir no aviãozinho e mandar para a galera que você sabe que vai reter o máximo de conhecimento possível. Eu trouxe aqui o Edinaldo Reis, nós nos conhecemos desde a época da graduação, faz alguns anos, não faz tanto tempo assim, faz alguns anos. Uns E 2 ele está anos, né? fazendo mestrado em educação. É pouco tempo. Ele está fazendo mestrado em educação, é servidor público e está falando com muita propriedade, com muita força a respeito dessa temática, está emergindo nos estudos. Gente, esse cara é aplicadíssimo. Então eu chamei ele para dar as contribuições a respeito do tema. E aí, Ed, eu vou logo ser direto. Historicamente, quando foi que surgiu essa política de cotas? Assim, primeiro eu gostaria de dizer que o professor Rodrigo, acho que está aí na live, né? Que é o meu orientador no mestrado. Então, a política de ações afirmativas é o meu objetivo de estudo no mestrado.
E nós iniciamos agora. Então, fiz algumas leituras, né? Já iniciamos as leituras e também faço parte da comissão de heteroidentificação, né, da UFMA. E sobre a pergunta, né, voltando aí para a temática, acho que para a gente inicialmente compreender a política de cotas, é preciso a gente compreender o processo histórico, né, de como é que ela foi se formando. Então, nós temos dois períodos, que é o período escravocrata do Brasil e o período pós-abolição, né? E para a gente entender esse processo, né, da escravidão que durou mais de 300 anos, então entender estruturalmente como é que essas relações sociais, né, estão colocadas. Então, nós tivemos aí, né, o movimento negro se organizando desde o período da escravidão, né? Então, nós tínhamos os quilombos, que eram uma forma da sociedade organizada, porque dentro daquele espaço ali, cada um tinha sua função, né? Então, os negros que fugiam das fazendas, das senzalas, eles eram acolhidos nesses espaços, né? Então, eles tinham uma política organizacional de como é que eles se comportavam, no que diz respeito a funções, né? Então, a gente já consegue perceber que já é um movimento, né, organizado, movimento negro organizado. Então, nesse período que foi de 1535 até 1888, que é o período que foi o período da escravidão, nós observamos essa organização, né? Que tivemos os quilombos, que foi símbolo de resistência, né? Tivemos o quilombo, o maior quilombo do Brasil, que foi em Alagoas, né? O quilombo de Zumbi dos Palmares, né? Eu acho que a grande maioria conhece. Então, durante ainda no período da escravidão, nós tínhamos também as confrarias, né? Confrarias e sociedade que eles se auxiliavam mutuamente, né? Então, eram negros que também atuavam com a finalidade de alforriar outros negros. Então, já tinha essa organização e nós percebemos esse movimento organizado, né? Então, após esse período de 1535 a 1888, que foi o ano da abolição, nós vamos ter os movimentos pós-escravismo, né, que fez um reordenamento das demandas históricas. Então, o movimento negro, né, principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, já no século XX, nós tivemos aí, podemos destacar entre esses a imprensa negra, né, que é uma referência do Salles Augusto dos Santos, né, que é um estudioso dessa temática, né? Então, estou fazendo algumas leituras, ele traz algumas abordagens nessa obra aqui, depois vocês podem estar consultando também. Então, esse reordenamento dessas demandas históricas, né, a partir do século XX, com a imprensa negra, que teve também a Frente Negra, né? Então, já houve uma nova abordagem, né? Porque começou a se conversar a se discutir sobre a educação, né? Sobre a valorização da educação formal. Então, já mais para frente, em 1945, né? Tivemos a Convenção Política do Negro, que os movimentos negros já reivindicavam políticas de ações afirmativas, inclusive por meio do sistema de cotas, né, para reservar vagas nas legendas partidárias, né, nas escolas, né, públicas. Então, a gente consegue perceber essa organização, né? Aí já mais para frente, na década de 60, né, nós tivemos, deixa eu ver aqui nos meus apontamentos, já na década de 60, nós tivemos a Frente Negra Brasileira, né,
que ela conseguiu, né, pautar essa discussão mais fortemente, né, nessa luta por direitos, né? Então, esses movimentos, né, desde a época da escravidão até mais recente, foram luminares, né, para discutir essas problematizações, né, e formular proposições, né? Então foi nesse cenário que foi se montando o projeto de lei, né, das ações afirmativas, que inclusive foi um projeto de lei de uma parlamentar maranhense, né, Anice Lobão. Não sei se todo mundo sabe. Então, a Anice Lobão, em 1999, ela propôs, né, e apenas 13 anos depois que a lei foi sancionada. Então, é mais ou menos nesse cenário que a política de cotas ela foi se forjando. Então, para muitos estudiosos, o investimento, né, dos movimentos negros em políticas educacionais, ela teve como ponto fundante mesmo a Marcha de Zumbi dos Palmares, que foi em 1995. Então, o movimento negro entregou reivindicações para o presidente, que na época era o Fernando Henrique Cardoso. Então, esses foram mais ou menos um cenário assim que nós podemos compreender que foi forjada a política de cotas a partir da luta do movimento negro, né? E que até hoje, né, ainda se discute muito sobre isso, né? Não, ainda estamos em constante evolução e reafirmando sempre essa luta, né, na tentativa de balizar, né, os direitos, né, equiparar os direitos para quem historicamente foi negado, né? Porque a gente tem aí um ponto de partida de quem tem mais oportunidade, né? Então, historicamente, o branco teve acesso à cultura, aos bens culturais, né? E isso foi negado, assim, claramente para a população negra. Então, nós temos aí uma diferença bem grande nesse ponto. É interessante, tem muita coisa aí que eu não tinha nem ideia a respeito. E pode-se dizer, então, Ed, que essa política de cotas é uma estratégia, é um projeto que permite o acesso desses públicos que historicamente não tiveram esse acesso, como, por exemplo, a educação. É um tipo de projeto voltado para eles, no caso, assim, os negros, indígenas, pessoas que têm alguma situação, passam ou estão em alguma situação desfavorecida com relação, por exemplo, à quantidade X de salários mínimos, ou então para as pessoas que estudaram em escola pública, além do campo educacional. Eu também tenho essa curiosidade, eu acredito que também é do público. Além do campo educacional, tem outros setores que têm política de cotas. E qual o conceito disso? O que é, de fato, a política de cotas? Qual o significado dessa política? Assim, Charles, a política de cotas ela vem justamente nessa tentativa de de equiparação. Porque quando a gente fala de ações afirmativas, nós estamos falando, geralmente se fala de ações afirmativas para as minorias, né? Para os ribeirinhos, para, para as mulheres, né? Para os negros, para... separei alguns exemplos, né? A respeito das ações afirmativas em outras vertentes, né? Em outros caminhos. Então, nós temos, primeiro, né, antes mesmo da política de cotas que veio para as universidades, né, nós temos a política de cotas de gênero no Congresso, né, que institui 30% das vagas
né, para mulheres candidatas se candidatarem, né? Então, se nós tivermos 100 candidatos homens, então 30%, aliás, se nós tivermos 100 candidatos, 30, 30, 30 candidatas obrigatoriamente precisam preencher, né, essas vagas. Então, os partidos eles são obrigados, né, a partir da Lei 2034, de 2009. Aí daí nós temos a Lei 2.990, que também reserva 20% das vagas para negros e pardos em provimentos de cargos no âmbito da administração federal, né, da administração pública federal. E isso vem, né, só reafirmar aquilo que nós somos, porque o Brasil é atualmente, né, o país com uma maioria negra, onde mais de 54% da população é negra ou parda, mas aí se a gente for fazer uma análise, né, quem é que preenche esses espaços em sua maioria? É a maioria da população negra? Não, né, não é o que a gente observa. Então, essa desigualdade, ela é uma consequência, né, de uma vulnerabilidade socioeconômica, né, que vai afetar muitos outros, muito afetar essa população, e nós não vamos ter as mesmas, como é que eu posso dizer assim, nós não vamos ter as Oportunidade de mesmas acesso? oportunidades, né, na oportunidade de acesso. Então, o Estado ele precisa desenvolver, né, mecanismos para poder preencher essas falhas. Então, as proposições das ações afirmativas vêm com esse propósito, né? Então, além disso tudo, nós temos também uma dimensão muito simbólica, né, dessas minorias, através, por exemplo, dos povos tradicionais, como os indígenas, né, os quilombolas, os ciganos, os ribeirinhos, né? Então, nós precisamos levar em consideração tudo isso, né? E é carregado de uma cultura que às vezes não, quase sempre não é institucionalizada, né? Então, essa cultura ela vai passando de geração para geração. Então, essas populações, elas estão nesses espaços, né, seus espaços de vivência, de troca de experiências, e dali elas não querem sair. Então, nós temos aí uma discussão bem ampla, e às vezes a gente acaba reproduzindo alguns preconceitos porque a gente foi criado nessa cultura e internaliza isso, né? Uma cultura europeia, né, eurocêntrica, e a gente precisa ter muito cuidado a falar disso. Então, Edinaldo, eu posso dizer aqui de uma maneira bem generalista que política de cotas ela consiste em leis que possibilitam, que apresentam oportunidades de acesso a esses públicos mencionados aqui, principalmente a eles, mulheres, quilombolas, indígenas, pretos, estou colocando nomenclaturas mais atuais. Pretos, pessoas que têm uma quantidade X de salários mínimos, no caso, abaixo da... Geralmente a questão da renda, Charles, desculpa te interromper, mas geralmente a questão da renda ela é um fator principal, né? Porque é através da renda que nós ou vamos, né, garantir, infelizmente, né, nessa estrutura capitalista que a gente vive, né, ou a gente vai ter acesso, né, aos bens culturais, ou então esses bens culturais, se não forem oferecidos para o Estado, para as populações mais pobres, né, nós não vamos ter esse acesso. Então, por essa desigualdade de condições que as políticas de ações afirmativas surgem, né, para as mulheres, para os pretos, para os pardos, para os indígenas, para os quilombolas e para outras populações também, porque a nível municipal, a nível estadual, né, nós temos outros tipos de ações afirmativas também.
E aí o que me também, na verdade, veio à tona, eu já tinha ouvido alguma vez, mas tu falaste bem a respeito das mulheres na política. Por quê? Porque não é muito comum. Hoje está ficando mais comum, mas há alguns anos isso não era, vamos dizer assim, comum de ver mulheres na política. Sim, Então, historicamente o voto foi negado, né, para a mulher. Então, até muito pouquíssimo tempo atrás, a mulher não tinha direito a votar e nem preencher outros espaços também. Então, a gente vê uma outra, né, negação, digamos assim, uma negação de direito, porque enquanto ser humano, né, enquanto indivíduo que compõe um espaço social, a mulher, né, há muito tempo já deveria ter preenchido esses espaços. eu concordo no ponto de vista que esses públicos, por ter sido negado a eles por muitos anos, por séculos, por exemplo, a educação, porque isso era algo restrito, exclusivo, era um privilégio da população branca, em sua maioria, grande parte ou até toda a população branca. E eu vejo essas políticas de cotas como uma porta que dá esse acesso para esses públicos a fim de que eles estejam ali sendo representados. E eu defendo o fato de que, é uma opinião pessoal, porque eu já vi pessoas chegarem ao ponto de entrar em uma graduação por cota, agora não vou dizer qual, mas por cota, e essas pessoas, elas não tinham as condições, no sentido, eu não vou nem dizer comportamental, mas no sentido formativo, instrucional, básico, para elas estarem lá. Então, por exemplo, eram pessoas que elas não tinham o domínio da língua portuguesa, não que elas fossem estrangeiras, mas elas não tinham domínio da língua portuguesa, de produção de texto, coisas básicas. A comunicação e no universo acadêmico, eu me refiro à universidade, poucas estão preparadas e, na verdade, não é a proposta da universidade de fazer aquilo que era para que, na verdade, compete ao ensino fundamental 1 e 2 e ao ensino médio fazer. Dar esse acompanhamento, essa assistência ao aluno. O problema é que quando ele entra por cota e já entra apresentando esse tipo de problema, de necessidade, complica muito ali a permanência dele. Então, desse processo, eu vou chamar aqui de triagem, de seleção, isso é importante para ver se aquela pessoa, além da questão da cor, do gênero, do sexo e por aí vai, se ela tem condições no sentido instrucional, formativo, acadêmico, agora reportando ao período escolar, para produzir texto, para fazer trabalhos. Eu não me refiro nem a necessidades específicas, como essas que no nosso cotidiano como pedagogos, a gente sabe que tem essas necessidades específicas. É autista, é disléxico, tem TDAH ou TDA, enfim. Eu estou falando de pessoas que não desenvolveram isso por algum ou por alguns motivos. Então, essas pessoas elas não continuaram. E provavelmente, eu não fui sondar, mas provavelmente, eu me lembro de uma em especial, ela não concluiu o curso. Ela não chegou nem no segundo período. Porque ela não tinha o suporte necessário para poder continuar, tendo em vista que a demanda era muito alta. A gente já entra tendo que fazer, por exemplo, resenha, análise crítica. E isso aí a pessoa tem que ter um mínimo ou uma boa base da língua portuguesa e de articulação e formatação de um texto, a construção de um texto. Ed, mudando um pouco aqui de assunto, não de assunto, mas do ângulo que a gente vai ver isso, quais são essas principais resistências, as oposições? Eu sei que há pessoas com opiniões diversas a respeito de política de cotas, mas quais são as principais resistências em relação à implementação ou continuidade
da política de cotas? Assim, só a respeito da tua colocação, eu acho que em nível de das dificuldades, né, de nivelamento na universidade, essa dificuldade, né, de produção acadêmica não é uma dificuldade exclusivamente para quem acessa, né, a universidade por meio das cotas. A gente sabe No geral. que a No geral. educação, que a educação pública tem os seus percalços, né, e não consegue, né, dentro dessa estrutura, né, de que está organizado a educação e por muitos outros fatores, né, o fator preponderante que a gente pode destacar é a condição socioeconômica, né, que não vai oferecer, né, acesso aos bens culturais. Então, esse candidato, essa candidata, ela vai ter mais dificuldades, né, para se inserir dentro desse contexto de produções acadêmicas, né? Então, e é importante, né, a gente garantir esse acesso para essas pessoas que tenham essas dificuldades, porque é nessa diversidade que vão surgir os conflitos, né? E a gente sabe que é a partir dos conflitos que nós construímos novas ideias, né? Então, partindo de um outro ângulo, a ideia de um outro ângulo, a universidade ela precisa pensar na questão da permanência, né, do aluno. Então, o aluno que entrar e apresentar essas dificuldades, ele pode participar, né, estar inserido em grupos, né, de orientação. Nós temos as mentorias, né, que faz esse trabalho, né, de acadêmicos que já estão em períodos mais adiantados, né, Avançados, para auxiliar os candidatos, os colegas que são calouros, que estão chegando. Então, a universidade ela precisa pensar, né, de estratégias para que esse caso, como tu colocou, não aconteça, né? O interessante é que esse público ele seja atendido, né, da melhor maneira possível e consiga concluir o curso no tempo tempo hábil. estabelecido, né? 4, 5 anos, 6 anos, a depender do curso, né? Agora, a respeito dessas resistências, nós temos, eu acho que a principal discussão é a respeito da meritocracia, né? Então, aí a gente se pergunta, né? Se questiona, né? Qual é a função da universidade? Preparar para o mercado ou produzir o bem-estar social? Então, a partir dessa indagação, a gente consegue trazer para essa questão da meritocracia. Então, a gente não pode utilizar a meritocracia como um discurso, porque nós não temos condições iguais. Então, o aluno que estudou no crescimento para um aluno que estudou numa uma escola pública anexo em um bairro de periférico. Então, sim. as condições aos acessos, né, culturais, a esses bens culturais que fazem parte de todo o contexto formativo desses indivíduos são muito diferentes. Então, nós não podemos igualar, né, a competição, porque nós não temos condições iguais. Agora, quando a gente fala de ações afirmativas, política de cotas, esse aluno que conseguiu ingressar, né, por meio da política de, por exemplo, digamos, escola pública, né, ele competiu com os iguais, porque ele se inscreveu para cotas e só apenas quem se inscreveu para cotas vão competir entre eles mesmos. Então, ele competiu entre os iguais. Então, entre os iguais, ele foi o melhor, porque ele que conseguiu a vaga.
entendeu? Então, nós temos que oferecer condições, né, de igualdade e saber também diferenciar essas condições. Então, quando a gente fala de cotas e que a gente vai discutir sobre meritocracia, quem é que mereceu mais? Né? Quem se esforçou mais? Né? Sempre tem essa questão, né? Porque tem que facilitar para um público X ou Y, então é meio que contraditório. Desculpa, é meio que contraditório, né? Essa discussão é bem polêmica, na verdade. Então, eu acho que essa discussão da resistência, ela passa por esse principal ponto, que seria a meritocracia. Na verdade, eu acredito que a meritocracia ela vai existir em outros espaços, né? No espaço empresarial, onde um funcionário, né, vai ser promovido porque ele mereceu do seu desempenho individual, teve condições para isso, mas entre um aluno que estudou na escola pública e outro que estudou na escola particular e tem condições socioeconômicas totalmente divergentes, nós não podemos levar a meritocracia como balizadora para isso, né? A meritocracia como ponto de partida ou como ponto de chegada. Então, eu acho que é isso. A meritocracia seria o principal ponto dessa questão da resistência, né? A política de cotas. E, pessoal, quando o Edinaldo fala iguais, ele não quer dizer que, porque está numa escola pública X e o outro está na escola pública Y, mas é escola pública, então está na mesma situação, mesmas condições, mesmas oportunidades, o ensino, tudo igualzinho, tudo nivelado, igualzinho, aí vamos ver quem que vai se dar melhor. Não, até porque existem diferenças com relação, por exemplo, eu acredito que todo esse preparo, o arcabouço de conhecimentos, ele passa também pela forma como o professor vai desempenhar o trabalho em sala de aula. Pela forma como aqueles gestores, enfim, coordenação, orientação pedagógica, orientação educacional, vai acompanhar e dar assistência a esse corpo discente, também, no caso da coordenação, ao corpo docente, a forma como a dinâmica, a própria organização da escola, no sentido de atender esses públicos, cada um conforme a necessidade, formação continuada para os professores, em relação à forma de avaliar, em relação à forma de apresentar os conteúdos e metodologias novas, metodologias ativas. Então, tudo isso faz muita diferença, porque geralmente o que se vê, isso em todas as escolas públicas, privadas, enfim, para mais ou para menos, mas ainda se vê muito que há alguns professores ou pessoas da gestão da escola que lava as mãos. Desse jeito, tá bom, tô recebendo aqui meu salário, tô enrolando e tá tudo certo. Só que, principalmente aquele aluno que ele não tem esse suporte de pós-escola, comprar mais livros e fazer esse aprofundamento, então esse aluno, quando ele vai para um processo seletivo, quando ele vai fazer um exame nacional do ensino médio, ele vai naturalmente ficar aquém em relação a outros, até mesmo em relação a uma outra escola pública, se esse aluno aqui for de uma escola pública. Então, aonde que teve mais acompanhamento? Aonde que o desenvolvimento do trabalho de ensino-aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem, está sendo mais aprimorado, avaliado, ressignificado? Aonde que está tendo mais aprimoramento, oportunidades de avaliar o fazer pedagógico? Então, tudo isso faz muita diferença. O aluno, por mais que ele esteja no centro do processo, mas ele não tem essa responsabilidade, sobretudo, para a condução das coisas. Quem conduz é o corpo docente, é a gestão da escola. Então, é necessário nós, como educadores, nós, como pedagogos, repensarmos o nosso fazer, a nossa prática pedagógica e pensar, estou fazendo o melhor que eu posso?
eu trabalho nessa escola pública, ela está localizada no bairro tal e tal e tal, que já tem um histórico X. O que eu estou fazendo para que o meu aluno tenha mais instrumentos, que ele tenha mais recursos, mais preparação, segurança, para poder competir no sentido saudável, competir com outros alunos na entrada, por exemplo, do ensino superior. Então, isso é importante nós pensarmos. Edinaldo, eu vou chamar aqui de vez em quando ele de Ed, gente, porque Ed é meu amigo. Então, eu me sinto à vontade de fazer isso. Ed Reis, Ed, como é que funciona esse processo de verificação das pessoas que solicitam entrada por cota? Eu vi aí um auê enorme, uma zoada e contestações e reclamações. E aí parece, sempre que tem uma reportagem como essa, a impressão que dá é: foi injustiçado, foi injustiçada, não foi feito da forma correta, olha que exclusão, olha que acepção, não deram oportunidade, não deram vez e voz, tem a política, tem a lei, mas não estão fazendo ela valer. Então, só tirando esse espectro, às vezes, que as pessoas têm de que quem avalia está sempre errado quando acontece alguma situação de contestação. Mas, para que a gente entenda o processo inteiro, como é que funciona esse processo de verificação? Fulano é pardo ou fulano é preto? Fulano é índio ou fulano enfim, como é que funciona isso? Então, a lei de cotas, né, que é a 2.711 de 2012, ela garante 50% das vagas para pretos, pardos, indígenas e agora com a nova regulamentação para pessoas com deficiência, né? Então, o processo de verificação, ele, além da documentação, claro, nós tivemos agora, em 2020, o retorno das comissões de heteroidentificação, né, para validar aquela autodeclaração, porque o candidato ele assina uma autodeclaração, né, se declarando ou preto ou pardo, né, ou indígena ou pessoa com deficiência, e além da documentação legal, ele precisa passar, né, por uma banca de verificação, né, de identificação. E o que nós fazemos nessa banca? Nós vamos observar as características fenotípicas desse candidato, né, a cor da pele, o cabelo, o formato do nariz, da boca, né? Então, apesar de ser uma discussão, né, que entra bastante no campo da subjetividade, né, esse processo ele precisa ser, né, acontecer porque justamente para evitar as fraudes, né? Então, na tentativa, né, de validar mesmo essa autodeclaração e de direcionar essas políticas para o público que realmente, né, necessita, para o público realmente, né, que a política objetiva é necessário que haja essa verificação. Então, essa verificação ela é realizada por essas comissões, né, e a comissão que vai dar, né, o parecer final, se aquele candidato ele, né, pertence a esse grupo étnico, né, ou preto, ou pardo, ou indígena, né? O processo dos indígenas é um pouquinho mais diferente, né, porque pede para que o candidato apresente um documento de uma liderança, né, da etnia de origem dele, do povo de origem, né, da aldeia. E deixando bem claro que esse processo, né, de verificação, ele garante a ampla defesa, né, garante os recursos quando eles são indeferidos, né? Primeiro recurso, o candidato ele é indeferido, ele tem uma nova chance, né, de ser avaliado, e aí nessa nova chance ele vai ser avaliado por uma outra comissão, não é a mesma comissão, né? Então
É mais ou menos assim que a gente se organiza, né? Até porque E é muito miscigenado o povo e tem uns que apresentam muitas características desse, posso chamar assim de estereótipo, do negro, nariz chato, aquele cabelo bem crespo mesmo, muito, é, a cor muito escura, outro já não é tanto assim, mas apresenta, às vezes o nariz não é tão chato e tal. Ou do índio, por exemplo. Eu tenho alguns amigos e eles são. Eu estou colocando aqui a linguagem que nós, no nosso dia a dia, pessoal, aqui eu ouço também no dia a dia. Acredito que vocês vão entender. Ah, fulano é moreno, cabelo bem lisinho, aquele cabelo assim escorrido, lisinho. Deve ser descendente de índio. Então as pessoas normalmente fazem esse tipo de associação. E quando tem muita miscigenação, que é próprio do povo brasileiro, muito misturado mesmo, então, tem essas. Recorre, avalia de novo. Não, eu tenho sim, você não tem tantos, enfim. Então, vai depender muito da banca. É um caso, como o Ed disse, é muito particular. Muito particular. pois é, então, como essa questão da autodeclaração passa muito por esse campo da subjetividade, né, do autopertencimento, mas a legislação é bem clara, né? O candidato ele precisa, né, ter as características fenotípicas para fazer juiz àquela ação afirmativa que está submetendo, né? Então ele precisa confirmar isso. Então, quando não há essa confirmação, acontece o indeferimento, né? Então, e pode entrar com recurso, né, ser avaliado por outra comissão. E quando a gente fala de cota, geralmente a gente submete, né, logo para a ideia de a cota para preto ou pardo, né? Porque eu acho que é a discussão mais polêmica, né, que nós ainda temos. Mas a gente tem também as outras ações afirmativas, né? Pessoas com deficiências, indígena, né? E Escola a pública. escola pública, né? Então, esse 50%, né, que é reservado a partir da implementação dessa legislação, da lei, ele é distribuído para esse público, né? 25% geralmente pretos e pardos, né? Aí tem uma proporcionalidade por estado, né? Por população de cada unidade federativa. Então, essa distribuição desses 50% acontece assim. E é isso. Então, o funcionamento basicamente é esse, né? A partir das comissões. E aí nós temos um problema, porque passamos um bom tempo, né, sem as comissões, e aí nós tínhamos apenas a autodeclaração, né, que era pedida na documentação no ato da matrícula, e por conta disso que nós tivemos aí muitas denúncias de fraude, né, algumas já foram constatadas, né, mas aí a lei está aí, né, para fazer as apurações, e nós tem as recomendações, né, do, do TSE, a própria legislação mesmo, ela permite que, se for constatada a fraude, todos os atos da universidade são considerados nulos, né? E é isso. Ainda tem aí muito pano para manga. Isso é verdade. Como pesquisador, o Ed, ele é mestrando em educação. Então ele está aí, tem um oceano, e ele já não está vendo mais a superfície, ele está só mergulhando mais, imergindo mais. Vocês veem que ele indicou livro aqui logo no começo, então para vocês verem. E ele tem É muito bom um esse livro. monte deles, tem um monte, e não é livrinho assim desses que a gente recebe, que tem uma mensagem bonitinha e tal, já seja feliz e acabou, não. São livros densos, tem muita análise, muito conteúdo, muito exemplo, história envolvida. E como pesquisador, de qual é o cenário que tu tem dessa política de cotas no Brasil? Tu deixa uma deixa agora há pouco.
de que tem muito ainda a caminhar, muito para se explorar a respeito disso e para Sim. fazer com que seja assegurado. Mas a curto e a médio prazo, eu nem vou colocar longo, a curto e a médio prazo, como é que tu vê esse processo dessas políticas? É de Sim. assegurar, de melhorar? Sim, assim, Charles, na redação, né, da lei 12.711, há um mecanismo que prevê que a política que essa lei ela vai passar por uma revisão, né? A política ela precisa passar por uma revisão a cada 10 anos, que no caso que seria ano que vem, 2022, né? E para ver, porque se essa política vai continuar ou se ela vai ser extinguida, né? Então, quando a gente fala de ações afirmativas, a gente fala muito do acesso, né? Então, eu penso que, para além de garantir o acesso, através das políticas de ações afirmativas, daí eu falo de maneira mais geral, né? Não só para as universidades, não só para pretos e pardos, mas também para as outras ações afirmativas que eu citei no início, nós precisamos, além de garantir esse acesso, nós também precisamos pensar na permanência, né? Agora, voltando para a permanência, né, dos alunos cotistas da universidade, foi criada agora uma coordenação, né, de ações afirmativas na UFMA, que nós não tínhamos, justamente para pensar essas estratégias, né, de como receber melhor, de como acolher melhor esses alunos dentro dessas dificuldades que tu também colocou como exemplo, né, como é que a gente pode estar acolhendo melhor esses candidatos e como é que a gente pode também pensar na ampliação, porque historicamente o nosso país ele é muito desigual, né? Nós temos muitos grupos minoritários, né? E como garantir o acesso dessas minorias aos bens públicos, né? Já que nós temos uma população, né, majoritariamente pobre que não tem acesso aos bens culturais. Então, esse é um mecanismo, né, a política de cotas é um mecanismo, né, que garante acesso, falando da Lei 12.711, acesso à educação superior, porque nós não temos educação superior para todos. Ela não é universal. Então, ela precisa fazer um filtro, né, para poder oferecer esse acesso. Então, esse filtro, que é o Enem, antes era o vestibular, então só vai conseguir ter um bom desempenho os candidatos que tiveram uma boa educação, né? Então, sem, sem uma condição socioeconômica favorável, dificilmente esse candidato ele vai conseguir ter um bom desempenho. Então, são muitas variantes, né, que perpassam pelo processo formativo, né, escolar, que vai ter um reflexo mais na frente, né? Como é que esse candidato vai sair, como é que ele vai se colocar, né, dentro desse espaço se ele não tem a oportunidade. Então, a política de cotas ela surge nessa tentativa, né, de oferecer espaços para quem foi historicamente negado. Então, nós precisamos pensar, né, em como é que essa política ela está posta, como é que ela está, qual que é realmente a proposição, porque eu tenho colegas que demonizam as políticas de cotas assim mesmo sem conhecer. Aí outro dia eu fui explicar algumas coisas, né, que ele não sabia, mas mesmo assim fazia um discurso, né, com uma retórica totalmente desfavorável para essas ações afirmativas e até assim no senso comum mesmo, na base do senso comum. Aí consegui convencê-lo através de algumas colocações que ele não conhecia, né? Então, é isso. Então, a gente precisa ter cuidado, né, ao falar sobre política de cotas, também que entra nessa questão da meritocracia, geralmente chega nesse ponto,
E a política de cotas, assim, em um campo mais digamos assim, futurista, ela precisa, né, ser aprimorada. Né? Como é que nós vamos garantir esse acesso, como é que nós vamos garantir essa permanência e como é que nós podemos avaliar os resultados e melhorar em cima disso. Né? Então, penso que a política nós só temos a ganhar porque eu trouxe até um exemplo do país da Índia, né, que a Índia, historicamente, todo mundo sabe que nós temos lá as castas, né, e temos os Dalits, né, que são os intocáveis. Então, foi o primeiro país no mundo que implementou a política de cotas. Né, em 1949, com a nova Constituição da Índia, ela implementou a política de cotas. Então, em 1950, nós tínhamos apenas 1% dos Dalits, que é uma minoria étnica, né, da Índia, que tinham acesso à universidade. Né? E tem um estudo de 2005 que já diz que em 2005 nós tivemos aí um avanço de 15%, né? De 1% para 15% é bastante coisa. Então, 15% dos Dalits, eles já tinham acesso à universidade. Então, são estratégias, né, que o Estado ele deve promover para garantir acesso aos bens culturais dessas minorias. Ed, tu falaste a respeito da Índia, Isso. e aí fiquei curioso se existe essa política de cotas em outros países. E se existe, como é que funciona isso? Então, assim, sobre o processo de acesso a essas políticas, eu não sei te dizer muito bem, mas eu posso listar aqui alguns países, né, que além da Índia, que foi precursora, né, nós temos tem a Malásia, tem o Canadá, que tem também ações afirmativas para os esquimós, que é uma minoria étnica, né? Na Austrália também tem cotas que beneficia os aborígenes, que também é uma minoria étnica da Austrália. Deixa eu ver onde mais. Na Nova Zelândia, na Colômbia, né? Então, que também garante acesso para os negros e para os índios. Então, a gente está caminhando, assim, né? Estamos caminhando e a nível de mundo e o Brasil não pode ficar para trás. Então, nessa revisão de 2022, né, essa revisão ela tem que ser postergada. Já há um movimento já lá no parlamento, né, no Congresso, para que essa revisão ela seja postergada ou então ela seja permanente, né, de 10 em 10 anos. Então, esses outros países podem até servir como experiências, né, positivas, pegar as experiências boas e trazer para cá, para a nossa realidade. Maravilha. É de gratidão imensa. Edinaldo Reis, servidor público, mestrando em educação. Esse menino é uma referência, é um amigão que eu tenho, que eu cultivo desde a época da graduação. Foi um prazer receber ele aqui. Eu, diante de vocês, agradeço a ele pelas contribuições, pela colaboração, por essa prestação de serviço. E eu coloco aqui a matriz de plenitude, crescer, contribuir, que é o que acontece. Quando eu venho aqui, quando os meus convidados vêm aqui, nós crescemos e nós contribuímos. Crescemos como profissionais, como pessoas, crescemos de forma sistêmica e contribuímos para com vocês. Vocês podem maximizar, vocês podem difundir esse trabalho para outras tantas pessoas, porque cada um de vocês tem aí um círculo de influência, tem pessoas que estão ao alcance de vocês, então vocês podem contribuir compartilhando essa live. Como eu disse, ela vai ficar gravada aqui no IGTV, como todas as outras, e em breve eu posto lá no meu canal no YouTube, Charles Dias. Sigam o Ed aqui no Instagram, e vocês têm acesso pela minha bio. Na minha bio tem um link de acesso
ao meu canal no YouTube, Charles Dias. Você que está aí nos assistindo, se quer se permitir ao desenvolvimento pessoal e profissional, vá lá, terminando essa live, já entra no meu perfil, clica no link, vá lá e clique, inscrever-se e ativa o sininho para ser notificado a cada vídeo novo que for postado lá. É de gratidão imensa, deixa eu ver os comentários aqui. Obrigado. A Luciane diz, grande estudioso da área da educação. Luciane, abraço, Luciane. Com toda certeza uma referência. Olha aí, ó. Olha aí, ó. É as palminhas, é de aplaudir de pé. O Sonasa disse, muito bom. Parabéns pela aula. Disse mais alguma coisa? Ed, assim. O Igor Lopes, Ed profissional. Pronto. Eles não estão rasgando cedo, eles estão reconhecendo. Eles estão reconhecendo, estão validando, porque chegou uma mensagem aqui de uma operadora que eu não vou dar ibope para ela, e aí para tudo na tela. Eu tenho que voltar, por isso que pausou o vídeo agora. Mas enfim, Ed, abração. Espero te ver pessoalmente em breve. Obrigado. Qualquer coisa, estamos juntos. Oi, Ediane. Beleza. Abraço, Ediane. Venha nos visitar. Saudades, Ed. Olha aí, ó. Eric Santos, parabéns. Meu Tiroel. É muito amado, é muito querido. São teus parentes ou são amigos? São Leone, só orgulho. Ex-alunos. Ah, então realmente é porque marcou. Ficou. Marcou aí, porque quando tem essa apreciação depois que passa o período de escola ou qualquer coisa assim, é porque realmente é amor. É amor. O amor permanece. É de gratidão. Então, a todos, Obrigado, uma boa noite, um ótimo descanso. Vou deixar ele falar, terminar. Ótimo. Receba aqui toda a sorte de bênçãos sobre a tua vida, Ed, sobre a vida de cada um de vocês que esteve conosco aqui na live e que vai passar depois, que ela fica gravada aqui no meu GTV. Forte abraço e Amém. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.